E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora New Pop. Nós estamos falando de Aku no Hana, As Flores do Mal. Então, se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. E se curte os vídeos de review, já sabe, deixa o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá para você receber todas as notificações. Se quiser também nos ajudar de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. Ou você também pode fazer uma doação por Pix no QR Code que está aparecendo aí, ou também com a chave na descrição. Agora sim, sem mais delongas, vamos para aquele resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata a Aku no Hana. O Takao, que é o protagonista da história, ele acaba roubando, assim, por impulso, o uniforme de educação física da Nanako, que é uma menina da sala dele e na qual ele também gosta dela. Porém, a Nakamura, que também é uma colega de classe do Takao, né, que estuda ali na mesma classe que ele, que é a Nanako, e que é tida pelos colegas como a esquisita da turma, ela acaba vendo essa cena, né, do Takao roubando o uniforme de educação física. E ela sugere fazer um acordo com o Takao para que ela não conte nada para as outras pessoas. Porém, esse acordo, gente, não vai ser nada comum. E se você quiser saber, né, o que é esse acordo e as consequências que isso vai trazer na vida do Takao, porque eu já falo para vocês que vão ser consequências drásticas, aí só lendo pra saber. Bom, vamos lá, gente. Eu gostei desse mangá. Na verdade, eu não vou falar assim, eu gostei. Adorei a leitura dele. Já comecei a se tornar fã do autor lá por Happiness, que foi uma obra assim que eu amei de paixão ler, gostei muito do estilo dele e esse caminho que ele leva às suas histórias. Mas eu confesso que esse mangá, ele causa em você, durante a sua leitura, uma sensação de desconforto. E eu não sei explicar o porquê dessa sensação, né? E claro, isso não quer dizer que seja uma história ruim. Como eu falei lá no começo, eu adorei a leitura. Mas as sensações de desconforto que você sente é muito por conta das coisas que o Takao tem que fazer, né, das sensações que ele sente, de tudo isso que aconteceu por ele ter roubado por impulso esse uniforme de educação física. A vida dele virou assim do avesso. Então o autor consegue passar pra gente muito bem, né, seja através das expressões do personagem, dos pensamentos dele, todo esse desconforto que ele sente. E aí a gente consegue sentir como se nós fôssemos o Takao, né, a agonia ali que ele fica sentindo, tendo que fazer o que ele precisa fazer. Isso pode ser um ponto positivo e eu acredito também que seja algo até proposital. E, pelo que a gente viu aqui no volume 1, isso é apenas um aperitivo, né? Porque as coisas elas ainda vão piorar ao longo da história. Diferente do Happiness, que tinha uma pegada até mais sobrenatural, né? Por ser uma história sobre vampiros, essa daqui não. Ela é uma história mais pé no chão. Então ela usa só personagens reais, né? Não tem nada assim de fantasioso. Ela fala muito disso, do quanto que o ser humano é ruim, e eu acho assim, não colocaria nem do quanto o ser humano é ruim, né? Do quanto cada um pensa de uma forma diferente, às vezes o que é desconfortável para um não é para outro. Fala muito sobre as consequências dos nossos atos, sejam elas boas ou ruins, e ela foca muito sobre o que é perversão, né? O que significa uma pessoa pervertida. E o que pode isso ser para cada uma das pessoas. E assim, essa perversão que eu falo, a gente está muito acostumado com uma pessoa pervertida, né, indo pro lado mais sexual. Mas essa história, ela cavuca aí de fundo o que é mesmo uma perversão e os pontos em que ela pode chegar. E também é uma história que apela muito para esse lado reflexivo, de que depois da leitura você fica ali pensando e refletindo sobre o que você leu. O roteiro é muito bom, o autor ele traz diálogos
diálogos muito realistas, né? Ou seja, são situações que podem acontecer mesmo na vida real. É como se você imaginasse mesmo aquela situação acontecendo. E por isso que é fácil você se identificar com o Takao e com as situações. E aí por isso que vem toda essa sensação de desconforto que o mangá traz. Ele é uma história bem rapidinha de ler. Não achei tão rápido quanto Happiness, mas ele também é muito rápido. Os quadros, eles são bem grandes. E a história também não tem muito texto. Os traços são mais voltados para o estilo realista. E uma coisa que esse autor sabe fazer muito bem é trabalhar a expressão de personagem, né? É uma história que, como eu falei, traz muito isso de desconforto e agonia. E isso fica muito evidente. Seja também até nas sensações de felicidade do personagem. Às vezes pode parecer algo exagerado, mas não. Além disso, muitos dos personagens são baseados em personagens que o autor conheceu na vida real, né? Então ele pegou ali algumas situações e algumas pessoas que ele conheceu e transformou isso em personagem. A história foca em uma poesia feita por um autor francês chamado Baudelaire, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Chamada justamente As Flores do Mal. Inclusive, na própria história, a gente tem um livro que o protagonista ele tá lendo ali no começo, que é do livro onde foi tirada essa poesia, que também chama As Flores do Mal. E nesse poema fala justamente sobre os temas que vão ser abordados na obra, né? O autor ele até fala nos extras, que a gente consegue ver aqui também na edição, que era uma poesia que ele gostava muito nos tempos de colégio dele, que inclusive ele se achava o top, porque era uma coisa muito difícil de ler e ele falava para as pessoas que estavam lendo, e isso, sei lá, né, aumentava o ego dele. Ao que parece também, a história vai evoluindo essa questão de desconfortos, né, e consequências. E eu falo muito pelas capas, porque as capas do mangá, elas têm as suas fases. A gente primeiro tem essas capas assim mais tranquilas, né, mais branquinhas, e se você for vendo as outras capas, você vai vendo que a história parece ir evoluindo e amadurecendo, e as coisas também que acontecem ali se tornando piores. Quem já leu e me disse que de fato acontece isso, vai piorando, né, no bom sentido, a cada volume. A qualidade está muito boa, muitas pessoas não gostam desses mangás pocket, que são esses mangás menores, mas eu particularmente gosto. Não acho que interfere na sua leitura, porque às vezes eu entendo que tem pessoas que gostam de admirar os desenhos e tudo mais. Mas pelo menos em Aku no Hana, aqui nesse volume 1, pra mim não interferiu em nada. E, inclusive, eu achei ele um mangá bem confortável de ler. As páginas são em papel offset, aquele papel branquinho, não tem nenhum problema com transparência e segue aquele padrão da editora New Pop de ser um mangá colado e costurado. Além disso, ele tem uma capa cartonada e fosca. É uma obra já concluída no Japão, tem 11 volumes lançados. Até então, não tem uma periodicidade definida aqui no Brasil, mas, por favor, New Pop, mantenha uma periodicidade legal, porque é o tipo de mangá que a gente tem que ler seguido um atrás do outro. Ele custa a preço de capa R$ 26,90. É voltado para um público mais 14, e de fato eu acho ele não chega assim a ser uma história extremamente séria, mas acho que também exige de você um pouco mais de maturidade na leitura. E caso você tenha se interessado, tem o link aí da Amazon que você pode comprar o mangá e ao mesmo tempo ajudar o canal. Fica sempre de olho no link da Amazon, porque os mangás vivem entrando em promoção. Então, mesmo que você assista esse vídeo muito depois que ele é lançado, dá uma olhada que quem sabe o mangá pode estar em um preço bacana. E se vale ou não vale a pena, gente, eu acho que vale muito a pena. É um fortíssimo candidato para entrar no Joyce Mangas Awards desse ano. É uma história que eu já gosto do autor. Para aquelas pessoas que gostam já de histórias um pouco mais maduras, vai adorar, né? Traz essa seriedade, traz uma outra sensação de leitura para você. Então, se fosse para indicar, eu super indicaria. Podem ir atrás que vocês não vão se arrepender. E pelo que eu li nesse volume 1, de fato, promete ser um mangá que vai entregar. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião sobre Aku no Hana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificação, né? Coloca para você receber sempre todas as notificações. E deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou! E...